Bom, gente, então agora nós vamos fazer aí a segunda parte, né, da aula de tecnologia de carnes. Essa segunda parte eu vou mostrar um pouquinho sobre o abate, né, o que acontece, as modificações do abate e quando esse abate ele não é feito de maneira adequada, que gera aí a maturação insuficiente, gerando a carne DFD e a carne PSE, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu pegar o cursor aqui, né, para mostrar para vocês. Então, eu já havia dito na parte 1 que quando acontece o abate, ele acontece principalmente porque há a sangria, né? Então, vai se perdendo sangue e aí vai cessando a circulação e reduz, então, o fornecimento de oxigênio e de nutrientes. Como é que o organismo entende tudo isso, né? Ele não tem mais, ou ele vai diminuindo o uso da glicose como fonte de energia, uma vez que a glicose está chegando em menor quantidade, e vai, portanto, sendo utilizado o glicogênio muscular. Chega um momento que esse glicogênio muscular, ele acaba, né? Como vocês aprenderam aí em bioquímica, então ele acaba. E aí o organismo ele passa a utilizar a via anaeróbia, né? E essa via anaeróbia vai se produzindo ácido lático. Então, a produção do ácido lático, ela acontece mais ou menos de 7, que seria o nosso ideal, né, que é o normal, para um pH de mais ou menos 5,5. E isso gera uma interação entre actina e miosina, chamado um complexo actomiosina aqui embaixo, como eu coloquei aqui para vocês, né? E esse complexo, ele gera um encurtamento dos sarcômeros e isso vai fazer com que gere aquela rigidez cadavérica, né? A carne, ela fica bem enrijecida. E isso é constituído como o rigor mortis, certo? Bom, e aí, dentre as mudanças físicas, o que nós podemos destacar, né? Que no abate, a carne, ela tá molinha, né? Ela é um tecido mole, extensível, enfim. E quando acontece realmente o abate, a carne começa a sofrer aí a rigidez cadavérica em função do que nós comentamos. E o rigor mortis, ele depende de animal. Então, aqui eu coloquei o frango leva mais ou menos aí 30 minutos, o peru 1 hora, os porcos, né, os suínos de 25 a 3 horas, a carne bovina, por ser maior, né, de 6 a 12 horas. Então, isso vai depender do porte aí do animal. E do rigor mortis, então vocês viram que vai variar aí o tempo de acordo com o porte do animal. Durante o processo de rigor mortis, nós temos o escurecimento da carne, justamente porque existe a falta de oxigenação, né? Então, existe uma alteração aí da ligação entre o ferro e o oxigênio, e isso que faz com que haja aí alteração da oxigenação, alteração da coloração, né? E que mais? E durante o processo de rigor mortis, algumas técnicas, né, a tecnologia pode ser aplicada para acelerar esse processo, né, do rigor mortis. Então, uma delas é a maturação, que aí são chamadas as carnes maturadas. Essas carnes maturadas, elas recebem aí as enzimas, e essas enzimas, elas são responsáveis por separar actina e miosina, né? Então, lembrando, forma-se o complexo actina-miosina, que gera o encurtamento dos sarcômeros, minha mãozinha aqui, né? Gera o encurtamento dos sarcômeros. Então, quando você coloca aí as enzimas, você separa actina e miosina, então você tem o relaxamento aí dos sarcômeros. E isso faz com que a carne fique aí mais macia, tá? Então, essa carne maturada, ela leva de 3 aí a 4 dias sob refrigeração junto com essas enzimas. Então, e outro processo que pode ser aplicado aí para acelerar o rigor mortis é a estimulação elétrica, né? Então, eu posso aplicar a estimulação elétrica diretamente na carcaça durante o processo aí do abate, como eu expliquei para vocês aí na parte 1 da apresentação, e essa estimulação elétrica ela vai promovendo o esgotamento aí
do pH, esgotamento de glicólise, de consumo de glicogênio, e além de tudo, ela gera uma ruptura das miofibrilas, e com isso gera aí o amaciamento, ou seja, é uma ruptura daquele encurtamento dos sarcômeros. Então, isso também vai promover esse relaxamento e, consequentemente, o amaciamento. Então, isso acaba acelerando aí o processo de rigor mortis, e que vai acontecer aí após 30 minutos do abate, por exemplo, de um animal aí de grande porte. Então, é uma técnica aí bastante adotada, é uma técnica interessante que acelera aí o processo de rigor mortis para poder aí processar a carne e aplicar os processos de conservação, tá? Então, agora nós vamos entrar no que nós chamamos de maturação insuficiente, ou seja, né, quando os processos do abate, a lida com o animal, os processos do abate, eles não são feitos de maneira adequada. Aí geram carnes com características que não são comercializáveis, né? Então, quando a gente fala que tem que ser o animal tem que ser tratado de maneira adequada, tem que ir para o abate, tem que respeitar jejum e etc., quando não é respeitado todos esses processos, a carne ela fica de má qualidade. Então, o que significa uma carne de má qualidade? Um dos exemplos é a carne PSE, né? Ou seja, uma carne pale soft exudativa, uma carne que é pálida, uma carne que é mole e uma carne exudativa, ou seja, que produz aí bastante água, né? Não tem a capacidade de reter água, ela não produz, ela elimina bastante água. Isso vem em decorrência aos maus tratos com os animais antecedente, o animal ele está estressado como, né? Então, imaginem durante o transporte que é por caminhão, você tem processos, né, o pessoal lidando com esse animal, gritando com esse animal, usando equipamentos que machucam, né, para ele poder sair do caminhão, para poder ir para o curral, não sofre jejum, então, não sofre um descanso, então, e aí já vai direto para abate. Então, isso são ações que vão levar aí uma carne de má qualidade. Então, para se chegar a uma carne que é pale soft exudativa, essa carne PSE, né, imaginem o seguinte, o animal ele está tão estressado que ele já passa a consumir um pouco do glicogênio até mesmo antes de ir para o abate. Aí, o que acontece? Como promove, né, a cessação da circulação sanguínea, esse glicogênio já não tem aquele estoque adequado que deveria ter, já passa a ser até utilizado um pouco, mesmo antes do abate, acontece a sangria, a cessação do fornecimento de oxigênio, e esse glicogênio passa a ser utilizado de uma maneira muito rápida, porque os seus estoques já foram consumidos até previamente ao abate, e gera uma produção de ácido lático muito rápida, né? Então, a via anaeróbica, ela acontece de maneira muito rápida, porque os estoques de glicogênio, eles não estão de forma adequada, eles foram consumidos até previamente ao abate. E aí você tem uma queda do pH aí muito rápida. Então, lá quando eu mostrei o rigor mortis, né? Se você tem uma queda do pH de 7, que é o ideal, né? Que é o pH ótimo do sangue, vai para 5,8, né? É muito rápido. E por que eu falo muito rápido? Que a temperatura do animal ainda é muito alta, né? Muito alta, ou seja, uma temperatura ainda do animal, né? 38, 37, 38 graus, que é a temperatura normal do animal. Então, quando se tem uma queda do pH muito rápida, com a temperatura ainda alta, né, em torno de 37, 38 graus, existe a desnaturação das proteínas, né, dessas proteínas que são principalmente as fibrilares. E essas proteínas, elas desnaturadas, elas dão esse aspecto de mais amolecida. E elas não conseguem, elas perdem essa capacidade de reter água e, consequentemente, promove essa carne exudativa.
essa carne com formação de líquidos, tá? Então, isso significa uma carne PSE, uma carne que é Pale Soft Exudative. Então, pensem no seguinte, é a queda brusca de pH quando quando o animal ainda está com uma temperatura muito alta, promovendo desnaturação das proteínas, e essa desnaturação gera uma carne muito amolecida e que não tem a capacidade de reter essa água, tá bom? Agora, em relação ao outro processo aí de maturação insuficiente, são produzidas as carnes DFD, que seria a carne dark, firm and dry, né? Ou seja, uma carne que ela é escura, firme e seca. Por que que acontece essa carne, né? Então, só destacando que ela ocorre principalmente aqui entre os bovinos, né? E a gente tem uma queda de pH mais lenta. Então, imaginem o seguinte, esse animal, então no caso aí principalmente os bovinos, ele já foi estressado desde o momento do transporte. Então ele foi estressado no transporte, ele foi estressado nessa manipulação dele entrar no caminhão, sair do caminhão, ficou muito tempo em jejum, muito tempo mesmo, e tudo isso faz com que ele consuma o glicogênio muito antes mesmo de ir para o abate, né? Então, aí ele consumindo esse glicogênio anteriormente, ele já faz a respiração anaeróbica antes mesmo do tempo, né? Então, isso antes mesmo de chegar lá no abate. Então, quando ele chega no abate, a queda do pH, a produção do ácido lático, ela vai se dando de forma muito lenta, justamente porque já está sendo produzido, não tem aquela queda brusca, como eu falei para vocês, né, que é normal acontecer. Ele já está produzindo ácido lático e assim, e vai permanecendo assim, o pH ele fica em torno de 6 por um bom tempo. Então não tem aquela queda brusca de pH como deveria acontecer. E pelo fato dessa queda ser de forma lenta, gera, claro, né, o maior risco de deterioração aí microbiana, justamente porque você tem um pH que fica aí por um bom tempo, em torno de 6, como eu falei para vocês, não tem aquela queda brusca. E a característica principal é que as proteínas, elas têm uma capacidade, né, pelo fato desse pH cair de forma lenta, as proteínas musculares, elas começam a reter água, né, e começa nessa retenção de água, ela dá esse aspecto de mais escura e ficar mais seca, né? A carne fica mais seca porque essas proteínas começam a reter aí uma maior quantidade de água, tá? Claro, então tem aí diferença entre a PSE e a DFD, gera um pouquinho de dúvidas, né? Então isso a gente vai discutir durante o processo do chat, tá? Então vocês ficam aí à vontade. O que eu vou fazer também é deixar disponível para vocês um artigo que está falando sobre a maturação insuficiente de suínos, né? Então ele acaba também ajudando aí para vocês estudarem um pouquinho a respeito e entender um pouquinho as diferenças entre a PSE e a DFD, tá? Mas estou aí à disposição para a gente discutir no dia aí da aula, tá bom, gente? Bom, vou parar por aqui e aí a gente vai continuar a parte 3, que aí eu vou falar sobre os processos de conservação propriamente ditas da carne, tá bom? Até daqui a pouco.